Light! Alegria imensa estar com vocês aqui. Uau! Numa temporada tão abençoada da nossa casa, hein? Meu Deus, domingo, 2 espetáculos, 2 cultos cheios de fé, alegria, unção. Foi maravilhoso aqui na cantata de Páscoa da Light. Segunda-feira, 6 da manhã, aqui com o grupo de irmãos orando, clamando pela presença de Deus. E hoje está aqui compartilhando com vocês dessa série Fome de Deus. É uma grande alegria, é a graça de Deus, queridos. E essa série Fome de Deus, olha, ela começou na semana passada. O pastor Mateus ministrou uma mensagem tão poderosa e falou também sobre a grelina, deu uma aula aí de biologia, além de muito poder e unção. E, queridos, ele estava nos preparando. Quem está sem café da manhã aí, levanta a mão. Quem está nesse desafio do sem café, olha, Deus é contigo, meu irmão. Quem está no de Daniel, levanta a mão. Guerreiros, eu estou com você. Olha, meu Deus, como que eu estou com saudade de uma carne, como diz o pastor Mateus. Mas já está sentindo falta, né? O açúcar, então... Sabe qual é um detalhe, gente? Tem pessoas que falam assim, não, por exemplo, o que mais me aperta no jejum do Daniel é a carne e açúcar. Aí tem gente que não gosta de açúcar e fala assim, come uva passas. Misericórdia, gente, eu comi um saco de uva passa, não tinha com vontade de comer doce. Misericórdia. E outra coisa, que não é de Deus, falar que fruta é sobremesa. Misericórdia, isso mesmo. Ela é uma transsobremesa, que ela se sente sobremesa, mas é fruta. Não vem com essa não, é fruta. Deus fez fruta. Deus fez fruta, banana, pudim. São coisas diferentes, cada um no seu papel. Mas, queridos, brincadeira à parte, a graça de Deus, nós estamos nessa temporada aí de jejum e oração também. Então, toda segunda, quarta e sexta, das 6 horas da manhã às 7, nós temos aqui reuniões de orações poderosas. Eu quero fazer um convite para você, olha, somente hoje, acaba o culto, dá um abraço à pessoa, vai para casa, dorme cedo e vem aqui amanhã, às 6 horas, comigo, toda a nossa equipe, juntos orando, clamando por Deus. Vai ser maravilhoso. Quero convidar você para estar amanhã conosco, sexta-feira também. E, em paralelo a essa temporada de oração, nós temos também os jejuns. Temos 2 modalidades para que cada um possa enquadrar. A primeira, uma que não é mais importante, que é só por ordem mesmo, é o jejum de Daniel, onde nos 21 dias, até o dia 30 de abril, vamos ficar sem comer carne, alimentos industrializados, doce, refrigerante, sem alegria, né? Brincadeira, gente, é brincadeira de gordo. Mas eu posso falar que eu estou no lugar, como dizem, né, os lacradores, eu estou no lugar de fala, então eu posso falar. E outra opção na primeira semana, fica sem refeições no período da manhã. Então, a primeira refeição começa a meio-dia. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, a refeição, ela volta o café da manhã e fica sem o almoço. Então, a última refeição até às 11, depois às 18. E na terceira semana, a última refeição até às 17 horas, depois só no amanhecer do outro dia. A gente perguntou, pastor, mas então meia-noite e 1 já posso? Não, até o amanhecer do outro dia, querido. E assim são essas 2 modalidades de jejum, a qual você se enquadrar, eu quero convidar para você estar conosco, porque está sendo um tempo maravilhoso. Estamos no 2º dia, já está sendo uma bênção, imagina daqui 21 dias, daqui 19, né? Como que vai ser maravilhoso. Então, convite especial para você, meu irmão, minha irmã, amanhã, 6 da manhã, vem conosco na reunião de oração e o jejum também, escolha uma modalidade, entre conosco nesse período. E, amados, hoje eu quero, pela graça de Deus, compartilhar com vocês uma palavra, continuar nessa onda, nesse mover que o pastor Mateus abriu com tanta unção da fome de Deus. Eu quero falar sobre uma dieta, né? E é até engraçado eu falar sobre dieta, mas não é dieta física, mas sim espiritual. E, aliás, não vou falar de dieta, mas sim de uma cultura. Algo que eu aprendi é que dieta, gente, não resolve a vida. Porque a dieta você faz por um tempo,
depois você quer compensar aquele tempo. Então a pessoa fica dieta, vou ficar tanto tempo sem comer tal coisa. Ela fica, mas depois acaba que o organismo vai voltando e ela come tudo de novo. E o segredo que eu ainda não consegui aplicar, mas o segredo de quem é fitness fala, que é uma cultura de alimentação, uma nova cultura, né? Uma cultura alimentar. É uma cultura de saber dosar, saber a porção, o horário, a frequência, barra exercícios físicos. Então isso na área fitness, mas eu não vou, por motivos óbvios, né, focar nisso. Mas eu quero falar sobre essa cultura de uma alimentação saudável, sabe? Essa cultura de buscar por estar bem alimentado de uma forma saudável. Na nutrição convencional, normal, né, física, as pessoas tentam estabelecer dietas, ou melhor, um padrão alimentar que irá saciar a fome da pessoa, para que ela possa comer menos e melhor. De forma geral, de dieta, o nutricionista trabalha dessa forma. Vai comer menos, melhor, de forma mais saudável. Mas a nutrição espiritual é um pouco diferente. A dieta, o padrão alimentar do céu, ele é um alimento de altíssima qualidade, mas que quanto mais você come dele, mais fome você tem. Olha que doideira. Quanto mais você come desse alimento, mais fome você tem dele, mais vontade você tem de comer. E que alimento é esse? Esse alimento está em Mateus 26, verso 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Em João 6,35, a parte A, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Olha esse pão que é zero carboidratos, sem farinha de trigo, farinha branca, sem nada. Esse é o pão que não engorda, mas esse é o pão que satisfaz. Esse é o pão que quanto mais você come, mais você quer comer, mais você deseja estar com ele. A dieta, o padrão alimentar do céu é que quanto mais você vai comer, mais você vai querer. Deus, quanto mais você está perto de Deus, assim você quer alimentar mais de Deus. E tem um outro relato fantástico de Jesus que traz sobre essa questão alimentar. O primeiro deles, antes de entrar no ponto, o pastor Mateus trouxe ele na semana passada, quando Jesus, em João 4, ele está ali com a mulher samaritana, e chegam os discípulos. E, por coincidência, eu estou na segunda temporada de The Chosen. Eu assisto com a Letícia, com a Poli, e está sendo algo maravilhoso, e eu estou nesse episódio. E é algo maravilhoso, algo emocionante, porque eles chegam felizes com alimento, com pão, tâmara, damasco, peixe. Opa, vamos fazer um banquete aqui, vai ser igual a célula do dia do amigo. Vai ser algo maravilhoso, Jesus. Pedrão está lá assim, Jesus vai ficar impressionado. Trouxe um pão ciabatta de azeitona preta, vai ficar maravilhoso. Quem está no jejum Daniel, uma dica boa aí. E aí, ele chega lá, e Jesus fala assim, eu estou sem fome. Peraí, como? Está todo mundo faminto. A grelina, né, pastor, está rugindo. Está lá, está até conversando, são duas vozes. Bom dia. Bom dia. Que isso? Você não, foi a grelina. Está desse jeito lá, e Jesus fala, não, porque ele fala que a comida dele é fazer a vontade do Pai. E aí, em João 6, Jesus fala que ele é o pão da vida. E aí, em Mateus capítulo 15, vemos Jesus trazendo também um conceito sobre alimentação. Em Mateus capítulo 15, do verso 29 ao 38, Jesus saiu dali e foi à beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, e levando os mancos, aleijados, cegos, os mudos e muitos outros, os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado, quando viu os mudos falando, os aleijados curados, e os mancos andando, e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão. Olha um detalhe importante aí.
já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tenho para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os discípulos responderam, olha como que estavam pouca fé, gente, era um capítulo anterior, a primeira multiplicação de pães. Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos, o contexto aqui, essa é a segunda multiplicação de pães de Jesus. Jesus, ele chega naquela cidade, ele não quer, no primeiro momento, ser muito percebido. E ele conta com a mulher Cirofenícia, que ela pede a cura da sua filha. Ele libera a cura, porque Jesus, onde chegava, ia rolando aquele batom. Jesus está ali. De repente, estava toda a multidão ali. Então, Jesus se retira para um local mais deserto. Eu tenho para mim que tudo era estratégia de Jesus. Ele sabia que se ele ficasse no meio da cidade, ele ia poder fazer poucos milagres. Isso é uma coisa minha, não está bíblica, não tem teologia, é Lucas falando. E ele foi para o local propício para que pudesse acontecer milagres, para que pudesse o mover sobrenatural acontecer ali. E Jesus, então, ele fica naquele deserto e já chega a multidão até Jesus. E ali Jesus organiza aquele momento, ele começa a orar por aquelas pessoas, a curar aquelas pessoas, e as pessoas vão sendo curadas. Mas algo que é interessante, pensa, o cego ele foi lá para quê? Para ele poder voltar a ver, a enxergar. Vocês estão aí, gente? Então, o que é deficiente físico que não anda, o cadeirante, ele foi lá para voltar E se ele é curado, começa a andar, o natural seria ele o quê? Ir embora para casa. Ele foi lá para o quê? Para a cura. Ele encontrou cura. Mas a Bíblia não relata que ninguém foi embora. A Bíblia fala que eles ficaram por 3 dias ali. E depois desses 3 dias, Jesus, acredito que eles levaram comida, talvez para um dia, talvez aqueles que são mais ligados, mais generosos, levaram para 3 dias, 2 dias, mas 3 dias ninguém levou. E aí Jesus percebe algo e opera a segunda multiplicação dos pães. E dentro desse contexto, desse texto aqui, eu quero tirar alguns pontos que destacaram para mim, quando o Senhor estava falando no meu coração, que o primeiro é, quanto mais perto de Deus estou, mais fome de Deus eu tenho. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais fome de Deus eu tenho. Maiores são as expectativas. Um exemplo bem bobo, pensa numa coisa que você comeu só uma vez na vida, não quis comer mais, porque foi muito ruim. Pensa, uma coisa que você comeu, talvez o pastor Mateus ia ser um bacalhau, que é uma maravilha, então não sei. Polvo? Boldo, misericórdia. Boldo não é de Deus mesmo não, gente, misericórdia. No meu caso, isso foi uma coisa que talvez tem gente que gosta, água tônica. Eu não gosto de jeito nenhum. Gosto de água com gás, minha vida fala de água com gás, mas água tônica, misericórdia, ele fala de falar esse trem. Porque eu bebi uma vez, detestei, não quero experimentar nunca mais. Agora, eu não lembro a idade, mas, queridos, aquela picanha selada, eu gosto mal passada, 4 minutinhos assim, 4 minutinhos você vira, 5 com a gordura queimando, cortando, sangrando, derretendo na boca. Eu não lembro quando foi a primeira vez, mas eu quero comer aquilo todos os dias. Todos os dias. Pudim, meu Deus do céu. Eu lembro que minha avó fazia um pudim maravilhoso. O primeiro pudim que eu lembro foi da minha avó. Depois minha mãe faz outro que é extraordinário. Eu amo pudim, eu quero sempre comer pudim. Eu não me enjoo. Se eu almoçar e tiver pudim de sobremesa, eu não vou enjoar daquilo, porque eu amo aquilo ali. Agora, muito maior, infinitamente maior, é quando você experimenta
da presença de Jesus. É quando você tem uma experiência com o Espírito Santo. É quando você conhece Deus como o seu único Senhor, como o Deus da sua vida, o seu Pai. É quando você conhece Jesus como o único Senhor e Salvador. É algo que é algo maravilhoso, mas que desperta um desejo por mais. Então, eu vejo, por que eu percebo isso aqui? Pensa, o que o cego mais queria na vida era ver. Ele alcança a visão, mas ele não vai embora, porque ele encontrou algo melhor do que a cura da sua cegueira, que é Jesus. E quando nós encontramos Jesus, muitos de nós viemos até Jesus por outros motivos. Talvez por um problema no casamento, por uma doença, por um vício, por um pecado, por um convite amigo. Não importa o motivo pelo qual nós viemos, o que importa é pelo motivo que nós permanecemos, que é a presença dEle, que é a salvação que há em Jesus. Então, queridos, quando eu estou perto de Deus, aumenta a minha fome por Deus. O povo ficou 3 dias. Pensa, se um cego queria ver, se um aleijado queria andar, se um manco queria que a sua perna fosse curada, e ele contra o que ele procurava, por que então permanecer ali? Porque quanto mais perto de Deus estou, maior é a minha fome por Deus. Queridos, quanto maiores experiências, maiores serão os desejos por mais experiência, por mais da palavra de Deus. Quanto mais perto dele nós estamos, mais queremos estar com eles. Lá em casa, a Poli está de licença maternidade, então ela está há alguns meses em casa. E aí, ela está tendo a oportunidade de ficar tempo integral com a Ana. Com as 3, né? Mas eu quero dar esse exemplo da Ana, que está com 5 anos. E algo que poderia assim passar, não vai enjoar de ficar com a Poliana. Não, está gerando um vínculo ainda maior da Ana com a Poliana. Por quê? Quanto mais tempo ela fica com a mãe, ela quer ficar ainda maior, ela quer ficar mais com a mãe ainda. Porque ter um tempo com a mãe está preenchendo ela. E de uma forma muito maior, quando eu tenho um tempo de qualidade com meu pai, eu quero estar com meu pai. Quando eu tenho um tempo de qualidade com o meu irmão mais velho, com o meu Senhor Jesus, eu quero ter mais contato com Ele. Quando eu recebo algo do Espírito Santo e Ele enche e transforma minha vida, eu quero ainda ser mais cheio dEle. Porque quanto mais perto de Deus, maior é a fome. E queridos, isso aqui não é conhecimento. Não é somente conhecimento, é vivência, são experiências. Quanto mais eu desfruto da obediência à palavra de Deus, eu desfruto do caminho maravilhoso de andar em obediência à palavra, eu quero ainda ser mais obediente, eu quero ainda negar ainda mais a minha carne, mais a minha vontade para ser obediente, não a mim, não a minha carne, não as minhas vontades, não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas o que a palavra de Deus diz, do que a palavra de Deus pensa. Então, quanto mais eu desfruto de uma obediência à palavra, eu quero caminhar ainda mais em obediência à palavra. Quanto mais eu experimento do princípio de generosidade, maior é o meu desejo de crescer em generosidade. Por que você acha que Maria de Betânia quebrou aquele perfume que o Ben até ministrou na canção sobre os pés de Jesus? O perfume que era 1 ano de trabalho. Você acha que ela já não manifestava generosidade na vida de Jesus? Vemos jantares na casa dela sendo servidos a Jesus. Você acha que ela foi a primeira oferta de Maria? Possivelmente não, mas quanto mais eu experimento de estar perto de Deus, quanto mais princípios eu vivo, eu quero ainda vivê-los ainda num nível maior, eu quero aprofundar neles. A fome gera expectativas, e quanto mais eu me alimento de Deus, maiores serão as expectativas para ter mais desse alimento. Então, queridos, quanto mais você se achegar a Deus, maior vai ser o seu desejo de se alimentar dEle. O segundo ponto, então primeiro, quanto mais perto de Deus, maior vai ser a minha fome por Deus. O segundo é, quanto eu me alimento do pão da vida. Deus provém o pão na minha vida. Quanto eu me alimento do pão da vida, Deus provém o pão na minha vida. Veja que eles tinham uma agenda. Eu não acredito que são 4.000 homens, mais mulheres e crianças empregados, à toa. Eles tinham uma agenda, eles tinham uma vida, mas eles priorizaram estar com Deus.
Eles se entregaram por Deus. E Deus, de uma forma providencial, naquele momento, Ele supre aquela necessidade. Pessoas famintas se entregam por completo a Cristo e decidem por entregar tudo a Ele, inclusive o controle das suas vidas. Sabe, eu não estou falando de nos tornar nômades ou pessoas desligadas de tudo, não. Eu acredito que quanto maior a fome de Deus, pegando o primeiro ponto, maior as princípios eu vou viver, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um funcionário melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um amigo melhor. Por quê? Eu vou estar sendo aperfeiçoado por Deus. Então, quanto mais perto dele estou, eu vou querer ser um funcionário com mais excelência, com maior entrega, com maior comprometimento, e assim também no reino de Deus, na minha casa. E aí entra no segundo ponto, que é: agora eu quero entregar tudo a Deus. Eu não quero ter o controle da minha vida, porque às vezes, sem perceber, podemos estar querendo entregar somente uma parte da nossa vida a Deus. Eu quero entregar somente a minha vida espiritual. É no domingo, na terça e na quinta que é a minha célula. Esse dia eu me entrego a Deus. Nos outros dias, é tão difícil. É porque, eu não sei se Deus sabe das minhas necessidades, então eu preciso estar à frente de tudo. Não, mas eu tenho uma fraqueza com uma área aqui, eu tenho uma fraqueza ali, eu tenho um contatozinho ali no WhatsApp, sabe? Ou eu tenho aquela brecha aqui que eu gosto de guardar, ou pior ainda, eu tenho talvez alguns pecados maiores que eu estou escondendo, ou então eu tenho sofismas e paradigmas, ou então eu estou, sim, cultivando um amor ainda mais, um amor maior do que Deus, pelas coisas dessa vida. Esse tipo de mentalidade não são das pessoas que ficaram os 3 dias com Jesus ali, tendo ido embora no primeiro momento. Mas as pessoas que ficaram porque se entregaram a Jesus, experimentaram de algo único, a provisão de Deus sobre as suas vidas. Queridos, eu não estou falando de ser nômade ou alguma coisa assim, não. Eu estou falando de nós termos a consciência de nos entregar por completo. Sabe, entrega seu casamento para Jesus, entrega os seus filhos para Jesus, entrega a sua vida por completo, a sua vida profissional, financeira. Tem gente que entregou tudo para Jesus, mas a sua vida financeira está nas mãos de Mamon. Misericórdia, se entregue por completo para Deus. Se entregue por completo, entenda a linguagem figurada, vá para o monte, fique os 3 dias com Deus. Se entregue por completo. Porque em nossas vidas haverão momentos que vamos encontrar bifurcações, onde teremos um caminho onde você vai ter o controle da sua vida e vai alimentar das coisas comuns dessa vida. E isso é muito fraco, é muito raso diante do que Deus tem para nós, porque no outro lado nós vamos ter um caminho que é o centro da vontade de Deus, e lá não é você que produz o pão, mas você recebe o pão dele e a provisão de Deus em todas as suas áreas. Por isso, queridos, Mateus 6,33 é um princípio tão forte. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E não são algumas coisas que vão ser acrescentadas, mas todas as coisas vão ser acrescentadas. Todas as coisas, sabe, Deus, Ele quer cuidar de todos os detalhes da sua vida. E deixa eu falar algo para você, talvez você não está sabendo disso, mas Deus é muito melhor do que você para cuidar de todas as coisas. Então entregue tudo para Deus. Larga essa ansiedade de lado, larga essas rédeas de lado. Sabe, deixa Deus cuidar. Eu não estou falando para você ser uma pessoa irresponsável, não. Não é isso. Eu estou falando para você confiar em Deus. Faça a sua parte. Na área financeira, seja um bom administrador. No trabalho, seja o melhor funcionário que você pode ser. Se você for um empresário, seja o melhor empresário. Se você, no seu casamento, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe que você pode ser. Mas deixe tudo nas mãos de Deus. Sabe, aqui é você preocupar menos em ter o controle e confiar mais em Deus. É viver o reino de Deus, é desfrutar da graça de Deus. Sabe o que acontece com quem confia em Deus plenamente? Ele desfruta de receber presentes do Pai, porque ele está confiando no Pai. Pessoas que querem ter o controle, elas vivem da misericórdia de Deus. Pessoas que entregam tudo a Deus, elas vivem das bênçãos e da graça de Deus. Deus tem presentes para aqueles que estão famintos por Ele.
Deus tem presentes para nós, queridos. E por último, aqueles que são famintos de Deus, sedentos por Deus, para esses estão disponíveis sinais e maravilhas. Veja que Deus sempre tem milagres para aqueles que estão famintos. Sabe, quando Jesus esteve encarnado aqui na terra pelos 33 anos, sabe onde não houve milagres de Jesus? Sabe onde não aconteceu nenhum milagre, nenhum sinal de maravilha? Onde as pessoas estavam satisfeitas com a sua vida religiosa. Onde pessoas estavam presas à sua capa de religiosidade, à sua vida, as coisas dessa vida, estavam satisfeitas, não queriam experimentar do que Deus tinha. Mas sabe onde houveram milagres? Onde as casas ficaram lotadas, onde as pessoas estavam famintas por Deus. Cafarnaum, eu amo essa cidade. Quando eu leio, quando fico lendo a Bíblia, eu fico apaixonado por essa cidade, porque nessa cidade as pessoas eram famintas, desesperadas por Deus, pela presença dEle. A Maria, ela tem 5 meses, queridos. É um bebê tranquilo, dorme a noite inteira. Não, sabe, não teve cólica assim, teve cólica, mas foi bem tranquilo. Não teve aquela cólica, quem é pai sabe, que você fica, meu Deus do céu. Não teve essa cólica, foi tranquila, é um bebê quietinho. Mas dá 9 horas da manhã, ela fica, 9:01 da manhã. Fala, misericórdia, até colocar a mão, sai em nome de Jesus. E ela fica, uma madeira. Por que ela falando isso? Porque ela está com fome. Ela fica desesperada quando ela está com fome. Ela fica incontrolável quando ela está com fome. Aliás, quase toda mulher fica incontrolável quando está com fome. Mas, queridos, assim foi. A Bíblia mostra que das pessoas que agiam como a Maria, minha bebê, ficavam desesperadas de fome de Deus. Assim era a resposta dos milagres de Deus. Sabe, quando as pessoas famintas por Deus, as pessoas são sedentas pela presença, pelo poder de Jesus, essas pessoas desfrutam de sinais e maravilhas. Mas as pessoas que ficam satisfeitas com as coisas comuns dessa vida, elas não conseguem ter vontade de experimentar do sobrenatural de Deus. E queridos, o sobrenatural de Deus não está somente na época de Jesus. Ele continua sobre toda a história da igreja de Cristo. Eu já presenciei pessoas retirando gesso numa perna quebrada e andando. Já vi num encontro de célula, na quinta-feira, na minha casa, uma senhora ser curada de câncer e ter os 2 exames, um antes da oração da pastora Dani e um depois da oração da pastora Dani. E tem um exame mostrando lá o esôfago com a mancha, o outro sem a mancha, sem nenhum tratamento médico, com 1 semana de diferença, queridos. Eu já presenciei, eu já vi respostas de orações ousadas. Essa casa é uma casa de milagres. Na minha casa já testemunhei de várias intervenções de Deus, respondendo orações que pareciam ser impossíveis. Nessa casa, na Light, é uma casa de milagres. Na nossa história, no nosso DNA, ele está cheio de milagres. A nossa história, quando ela é contada nesses anos todos, nós vemos a mão do Senhor, milagres de Deus. Porque essa é uma casa faminta por Deus. E se você, sim, desejar ser ainda mais faminto por Deus, essa também é a sua rotina, essa também é algo que está para você experimentar do sobrenatural de Deus. Deus envia anjos, Ele faz milagres, Ele acelera tempo para uns, para o tempo para outros. Deus opera milagres e não vai ser diferente sobre todos aqueles que estão aqui, que estão famintos por Ele. Então, queridos, quero convidar a banda. Concluindo, fome de Deus, famintos e sedentos, é o título que eu coloquei para essa mensagem. Assim como aquelas pessoas estavam com Jesus, quanto mais perto de Deus, maior vai ser a sua fome. E um bônus, que não estava nesse ponto, quando você estiver perto de pessoas famintas, também vai aumentar a sua fome. Sabe, não fica perto de alguém que já está satisfeito. Fica perto de alguém que deseja ainda mais de Deus, ainda mais de Deus. Sabe, você já foi num rodízio com um gordinho,
Já foi comigo. A gente nunca vira aquela bandeira vermelha. Sempre deixa no verde. Sempre tem espaço para mais. Agora, falando na fé, você já andou com uma pessoa que te inspira a buscar mais de Deus? Sabe, você caminhou com uma pessoa que é apaixonada por Jesus? Você já esteve perto de uma pessoa que ela é faminta por Deus, que ela é sedenta por Deus, que ela busca sempre, ela não é perfeita não, mas ela busca sempre estar conhecendo ainda mais de Deus, ela procura sempre estar meditando nesse livro que é o nosso manual de vida. Você já esteve perto de uma pessoa que tem uma vida de oração? Você já esteve perto de uma pessoa que vive os princípios da palavra? Quando eu estou perto do pastor Mateus ou da pastora Dani, eu quero buscar ainda mais Deus, eu quero ainda ser mais aperfeiçoado. Eu fico, hoje o pastor Mateus, do nada, estava trabalhando aqui, ele falou, na hora de ir embora, falou uma coisa, 30 segundos. Eu falei, meu Deus, eu preciso de mais. Eu preciso ter um coração igual dele. Eu preciso, sabe, de olhar para as pessoas, amar as pessoas ainda mais, porque ele ama as pessoas como Jesus ama. Quando você está perto de uma pessoa que te inspira, aumenta a sua fome por Deus. Fecha esse bônus aí. O segundo, quando você se alimenta do pão da vida, Deus provém o pão na sua vida. E o terceiro, aqueles que são famintos e sedentos, recebem o sobrenatural de Deus. Aqueles que são famintos por Deus, recebem do sobrenatural de Deus. Quanto mais perto de Deus estou, maior vai ser minha fome por Ele. Quando eu experimento o pão da vida, Ele provém o pão na minha vida. E os famintos desfrutarão do sobrenatural. Os famintos serão cheios do Espírito Santo. E eles vão construir uma obra maravilhosa em duas mãos. Porque tem pessoas que acham que Deus vai fazer tudo. Aí do nada assim, vou acordar para tudo. Não. É uma obra construída sobre 4 mãos, vamos dizer assim. O Espírito Santo em você. O ciclo dos famintos sedentos por Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo, como está em Gálatas 5, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando nós desfrutamos de uma vida faminta por Deus, nós e o Espírito Santo, uma obra conjunta, nós vamos aplicando os princípios, Ele vai enchendo nossas vidas, Ele vai nos capacitando para lutar e resistir à carne e ao diabo. E para ter fome de Deus, eu preciso tirar as distrações. Eu preciso largar a mão de comer, de ficar me alimentando de bobeira. Porque quem só fica comendo bobeira, Nutella, hambúrguer, pizza, sorvete, refrigerante, muito chocolate, só alimenta disso, vai ter uma anemia, vai ficar doente. As distrações, tudo isso que eu falei, a Nutella, o hambúrguer, todos esses alimentos, eles são as distrações, coisas dessa vida, de uma vida fútil, vazia sem Deus, ou de pecados, ou de sofismas, paradigmas, religiosidade. Quando eu alcançar aquilo, eu faço aquilo. Quando eu sentir vontade, eu vou fazer aquilo outro. Não! Isso tudo é o que o diabo quer que nós façamos. Sabe, quem só come o que quer é criança, é imaturo. Se eu deixar talvez a Ana de 5 anos definir a dieta dela, vai ser Nutella, McDonald's, refrigerante, porque ela é imatura. Uma pessoa madura não come o que sente vontade de comer, come o que precisa de comer. E se eu ficar desnutrido espiritualmente, eu vou ficar anêmico. E a anemia espiritual, ela vai causar fraqueza, apatia espiritual, mornidão, depois frieza. Mas quem é maduro procura por comer o que o seu corpo precisa.
Procura por proteínas e vitaminas. E a melhor proteína que você pode encontrar, por incrível que pareça, vai estar no pão. O pão da vida. Jesus é o pão da vida. A melhor água que você pode beber, ela vai estar em Cristo, porque em Cristo nós encontramos a fonte de água viva. Em Deus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. E quanto mais perto de Deus você estiver, maior vai ser a sua fome por Ele. Por isso, se achegue a Deus de todo o coração, entre nesse jejum. Sabe, faça parte, venha nas reuniões de oração, não falte nenhuma célula, busque Deus todos os dias no seu TSD, no seu tempo a sós com Ele, no seu devocional. Escolhe uma pessoa que é mais madura do que você, mas escolha, entenda, Deus nos deu uma agenda. Não foi à toa que Deus colocou sobre o coração dos nossos pais, pastor Mateus, pastora Dani, a série Fome de Deus no mês de abril. Porque eu posso falar para você, se fosse para ter um título de séries, eu sei que tem dezenas no caderno deles. Eles estão orando há um tempo. Não foi em vão que Deus colocou essa série. É para que eu e você possamos ser despertados. É para que possamos ter a nossa fome ampliada. É para que possamos ter novas experiências. E para que tudo isso chegue a pessoas sendo salvas, transformadas através do seu testemunho de vida. Vamos ficar de pé.